Então, Natália, boa noite. Boa noite. Boa noite. Opa, Rose, tudo bom? Natália, a gente tem, como eu estava falando, a gente tem bastante coisa em comum, né? Nós somos, fazemos parte de um ecossistema de empreendedor no Brasil que acaba se conectando, não tem jeito, né? Nós Verdade. lideramos algumas empresas da área de tecnologia. Você lidera o grupo 3 se eu não me engano, né? Isso. Tô administrando o grupo 3 aí desde 2010, Exato. que é Pode um grupo continuar. de... Pode? Então tá bom. Vai, Então, vai lá, vai lá. Vai lá. bom, eu administrei o grupo 3 sou responsável pela administração do grupo em si, onde tem algumas empresas abaixo da carteira aí. Uma delas é o Kerouac, que Uhum. é um software de gestão financeira, né? Que Sim. basicamente o Kerouac ele nasceu baseando-se numa demanda que nós tínhamos no grupo 3 né? Que a gente precisava Uhum. de uma solução que resolvesse a nossa maior dor, que era gerir o grupo de uma forma mais rápida e eficaz. E aí a gente desenvolveu o Kerouac para nos ajudar, e aí ele se tornou um produto e hoje ele está no mercado aí também, concorrendo com Legal. alguns players. Muito bom. Então, a Natália tem outra. Nós temos outra coisa em comum, é porque nós somos filhos da crise de 2008, né? Verdade. Então, eu lembro bastante que na crise de 2008, lógico, nada comparado a uma pandemia, óbvio, né? Isso aqui é um momento totalmente único na humanidade. Mas na de 2008 a gente aprendeu bastante coisa, porque quando fomos empreender em 2008, por exemplo, eu e meu sócio, todo mundo falava assim: é loucura empreender na pandemia, ou desculpa, na Na crise, crise, né? naquela crise, não, o Brasil vai quebrar, a Selic estourou, a inflação estourou, nada vai dar certo de 2008 para frente, foi aquela agonia. Então, tudo que você fazia em 2008 vinha uma mensagem negativa, né? Principalmente, como nós começamos com sócio, eu igual a você mais uma vez, todo mundo dizia, empreender já é difícil. Numa crise, com sócio, sem dinheiro não vai dar certo isso. Isso não tem, Verdade. essa é a mistura explosiva, não tem como dar certo. E aí a gente mostrou um pouco, né, que é nesses momentos que você tem que se diferenciar. Eu lembro que quando a gente, no começo do empreendimento, todo mundo dizia que não ia dar certo, mas eu percebi que eu estava era só, porque todo mundo estava com medo. Então estava muito mais fácil para a gente, não estava era difícil. Todo mundo estava Uhum. preso pelo medo e a gente fazendo um trabalho e as coisas começaram a dar certo. E aí, uma das coisas que eu tenho certeza que nos colocou nesse momento, acredito que a gente está passando por uma crise, óbvio, como todo mundo, mas eu penso igual a você, a gente está passando por uma crise, né? A gente não está na crise. Nós Isso vamos aí. surfar a crise, nós vamos passar por ela, eu tenho certeza que vamos passar. E uma das coisas bacanas que eu escuto muito é que o mar calmo não faz bom marinheiro, não é isso? Verdade, E verdade. o, e o, e o mar agitado faz um bom marinheiro, só que agora nós não estamos em nenhum dos dois cenários, nós estamos num mar agitado e desconhecido. Exatamente. Concorda? Concordo. Cada um no seu barquinho, né? Esses dias eu ouvi um cliente falando assim: tá todo mundo no mesmo barco. Eu falei: não, tá todo mundo no Tá não. mesmo barco, não. Cada um tá dentro do seu barquinho, a gente tá dentro da mesma tempestade. Isso é verdade. Tá todo mundo passando Perfeito. pela mesma tempestade. Só que Perfeito. eu tô dentro do meu barquinho aqui, o Marcelo tá dentro do barquinho dele. O que a gente precisa fazer para passarmos pela tempestade é basicamente cuidar dos buracos que estão no nosso barquinho, né? Uhum, Tampá-los sim. ele para que ele não afunda, para que você sobreviva por esse momento. E aí, quando a tempestade passar, com certeza você vai ficar muito mais forte. Perfeito. Natália, a gente já entrou no assunto e eu queria que todo mundo que quisesse colaborar pode escrever aqui. Robson vai fazer uma compilação das perguntas, vai mandar aqui para mim no chat. E hoje a gente vai interrompendo sempre que possível e vamos tratar. Aqui vai ser uma discussão, certo? Beleza. Tá bom? Então, Natália, eu queria começar contigo, já tocando na ferida. Qual o primeiro passo para sair da crise? Primeiramente. Eu acho que antes da gente. Não é um passe de mágica, tá, Marcelo? Não é basicamente botar um pozinho mágico lá que você vai ficar livre. Acho que vem várias lições de casa. Ainda Uhum, falando do tema da nossa live, que o assunto é a gestão financeira em si, se ela pode ou não te salvar da crise, tudo uhum, vai depender se você faz a gestão financeira. Então, eu tenho ouvido bastante.
voltado mesmo pelo Kerouac, então a gente tem um contato muito próximo dos clientes, dos empreendedores, porque Kerouac atende empresas de pequeno e médio porte, então a gente tem essa aproximação muito próxima. E aí a maioria dos clientes, eles apontam que meus clientes me abandonaram, eu não tenho mais o que fazer. Eu falei, não, seus clientes não te abandonaram, eles estão em casa agora. E agora você precisa criar ações para poder contatá-lo. Só que também não adianta você se desesperar, não estou vendendo, não estou vendendo. Às vezes agora não seria o momento. Se você não tinha o seu plano B antes da crise, porque se a gente for olhar para trás, Marcelo, lá em 2019, se alguém chegasse para você e falasse assim, ó, se prepara que 2020 vai ser um ano turbulento, a gente vai entrar numa crise, você teria feito o quê, Marcelo? Você teria se preparado. Se preparado, pode. Mas foi totalmente ao contrário. As notícias eram que 2020 ia ser o ano da promessa, muitas pessoas estariam confiantes, estariam investindo no mercado, o volume de compra seria muito maior. E o que aconteceu? Quando foi em março, a gente recebeu uma freada aí e ninguém estava preparado para isso. Ninguém tinha o tal do plano B, sabe? Para conseguir tomar uma ação, para sair da crise da melhor forma. Eu costumo falar que a crise, ela cria novas oportunidades. Não é um momento... É claro que pode ser um momento de você parar, pensar, analisar como é que tá as suas finanças, como é que está o seu custo, se faz sentido fornecedor A, fornecedor B, enfim, mas que é um momento de você não se desesperar, dar uma pausa assim, entenda aonde foi que você errou, por que você não está, voltando ao que você comentou, que eu falo muito nas minhas lives, que tem duas opções de estar na crise, de passar pela crise, né? Ou você está na crise ou você está passando pela crise. Nenhuma delas são boas, mas tem uma melhor que delas, né? Que, por exemplo, se você está na crise, você está sofrendo, você tá vendo que tá perdendo venda, enfim. Agora, se você só está passando, você tá lá passando pela tempestade. Voltando à história do barquinho, você só tá passando pela tempestade. Tá dolorido, você tá enfrentando ondas, ventanias, que seja, mas você vai sair dessa. Agora, se você estagna, se você não toma nenhum tipo de ação, não mantém o controle do seu negócio, aí é ruim, né? Sim, claro. Não, concordo plenamente com você. E um segundo ponto que eu queria já trazer era, nesse momento tem muitas empresas se reinventando para as vendas. Aqui a gente vai tratar aqui de financeiro, né? Que eu acho que é o mais importante numa empresa é o financeiro. Só que aí muita gente acha que é vendas, vender, 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 sem olhar margem, sem olhar fluxo. Como é que você aconselha hoje os clientes, as empresas, para reinventar o financeiro? Quem fazia financeiro, eu acho que deve começar, né? Porque uma coisa é certa, a maioria dos nossos clientes, eu tenho que ser sincero, eles não olham para o fluxo de caixa diariamente. Isso é um problema. Isso é um problema, né? Então, acho que quem não faz nada provavelmente vai começar, mas eu queria saber de você assim, quem já faz, como reinventar? Tá, aí se falando de venda, que nem você disse, vender ele é importante. Eu posso trazer alguns casos aqui de empresas que se reinventaram. A gente tem uma hamburgueria próximo de casa aqui, e aí tinha várias ações dentro da hamburgueria, totalmente temática, as pessoas iam lá e tinha aquela experiência diferente, né? E aí como levar essa mesma experiência que eles tinham saindo de casa para ir até a hamburgueria para dentro da casa, porque agora os clientes, voltando àquilo que eu falei, os clientes estão dentro de casa agora. Sim, sim. E aí, um amigo meu até viveu essa experiência, porque o dono da hamburgueria se caracterizou, ela tem um tema medieval, alguma coisa nesse sentido. Sim. Ele se vestiu de viking, enfim, e foi lá fazer a entrega do lanche que ele pediu via iFood, via delivery. E aí aquilo gerou uma surpresa, né, para quem fez o pedido. Falou, poxa, que da hora, né? A gente não pode ir lá ver a característica, mas a gente conseguiu sentir isso aqui agora. E isso vale também.
participei de uma live esses dias e aí uma das pessoas que estavam assistindo falou assim, tá, legal, vocês estão comentando aí sobre empresas de serviço, mas e como fica eu, que eu trabalho no botequim, como que eu vou atender meus clientes? Porque agora eles não vão lá mais no bar beber, como que eu vou Uhum. fazer? Eu falei assim, então agora é hora de você, um ponto importante que eu até falo sempre, é você sempre manter o contato com seus clientes. Comunicação é tudo. Uhum. Agora, todo mundo está buscando informação na onde? Na internet, via delivery, enfim. Então, não é o momento de você, na hora que você for rever seus custos e despesas, de você cortar o marketing, por exemplo, porque é ele que vai Não. fazer você vender hoje. Então, Claro, não hoje faz pode. muito, não Não, faz mas muito isso sentido. não faz sentido, mas é um erro que estão continuando cometendo. A primeira coisa que estão cortando é o marketing e a propaganda. Então, mas sabe Inclusive, por então, quê? hum, Entra aquele bendito desespero que fala sim, assim, vou ter que cortar todo mundo, vou ter que cortar sim, para não para falar aqui no grupo 3, a gente separou em 3 pilares, né? Que aham, são clientes, fornecedores e pessoas. A gente sim, não quer chegar nesse pilar de pessoas. Por quê? sim, Porque a gente entende que vira um efeito cascata. Se eu começo a eliminar os empregos, eles não consomem. Isso daí gera um impacto muito grande na economia também. Eu também não sim, quero eliminar meus fornecedores, não quero fazer sim, isso. Mas tudo é questão de conversa, de você chegar para o seu fornecedor e falar: olha, estamos passando pela crise, não estamos em crise, estamos sim, passando pela passando. crise. Sim. Exatamente. Aqui eu fiz o seguinte: a gente fez um planejamento estratégico também baseado em alguns fatores. E um deles foi já fazer o mapa do ano todo. A gente sabe que a maio a gente vai ter perca, maio, junho, julho, agosto. Setembro e outubro nós vamos ter empate, novembro é início da retomada e dezembro retomada. Então a gente desenhou o calendário assim. Então montamos o financeiro para esses cenários. E 3 cenários. Um bem pessimista, um realista e um extremamente otimista. E a gente montou toda essa estratégia, lógico que no pessimista, né? Então não é os outros vai ser lucro se tudo der certo. Mas eu acho que a importância de ter um. Hoje eu não sou mais financeiro da empresa, nós temos uma pessoa profissional fazendo isso, que é Robson Lins. E eu fui financeiro até 2014, 2015. Eu fui financeiro 5 anos. E Uau. todo mundo falava assim. Naquela época de 2008, todo mundo dizia: olha, as empresas não vão passar de 5 anos. Lembra aquela estatística do Sebrae que Lembro, deixou lembro. todo mundo louco? Não Né? gerava esperança nenhuma, né? Não, para quem começou a empreender em 2008, 2009, era um louco, né? Era uma pessoa totalmente louca, porque o Sebrae dizia: olha, você nunca vai passar de 5 anos, segundo os estudos, só vai passar 1 a 2 empresas, de 10 anos, quase ninguém. Então eu disse: não, eu vou ser o financeiro até 5 anos para me aprender, né? E fui financeiro até 5 anos de empresa, e eu acho que uma das maiores lições que eu tenho, que eu passo para meus clientes seja profissional no financeiro. Separe 101% o financeiro da empresa e o financeiro do pessoal. Eu acho que isso é um mantra, tem que ser um mantra. Se você é um empreendedor, se você é empreendedor numa startup, numa empresa convencional, é a principal coisa que você tem que fazer. Ser profissional com o financeiro. E acima de tudo, né? Acima de tudo, ser profissional no financeiro e ter equilíbrio, porque não quer dizer que a pessoa física tem que ser rica e a empresa pobre, ou a empresa pobre e o financeiro rico, porque ele não vai se motivar, né? Ou desculpa, e o pessoal rico, né? Não pode. Eu acho Sim. que essa balança tem que ser separado e equilibrado. O que você acha sobre isso? Perfeito, Marcelo. Quando você pontuou aí do pessimista, né, de ter esse planejamento, Uhum. acho que vale muito reforçar a importância de ter esse planejamento. Não adianta você considerar o planejamento que você fez do final de 2019 para 2020, porque as coisas mudaram agora. Mudaram, sim. Mudou tudo, mudou forma de compra do seu cliente, mudou as suas metas, mudaram, porque as suas projeções agora são outras. Um ponto importante que o Marcelo citou aqui também, que funcionou para a gente também, logo Uhum. quando a gente recebeu a notícia de pandemia, que, enfim, uma das coisas que a gente, como empreendedor, a gente acaba tendo visão de águia, né? Então a gente Sim. tenta Visão sempre futura, né? tenta sempre prever o futuro
na pior das hipóteses. Por Claro. quê? O que vier de bom é lucro, mas você Sim. sempre está preparado para o pior. E isso é super importante, porque se nas suas projeções de 2020 você já estivesse preparado, que é o famoso plano B, plano C, ou seja, Uhum. normalmente os empreendedores se preparam para que tudo dê certo. É Mas porque, esquece. é porque possibilidade joga contra o empreendedor, né? Não pode. Então, mas não, tem que. Cabeça de financeira é assim. Sim. A gente só pensa nas possibilidades que podem dar errado. Tipo, ter que realmente aquele risco calculado, sabe? Se eu Sim. for por aqui, o que pode me acontecer de Quanto? ruim? Perfeito. Uma das coisas que eu sempre pontuo é que você, como empreendedor, como empresário, precisa entender quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas e quais são as Uhum. suas ameaças. Porque você vai Sim. conseguir prever isso de uma forma muito mais fácil. Fácil. Então, suas forças, você tem que potencializá-las ao máximo. Suas Uhum. fraquezas, você precisa trabalhar para que você não caia nelas. E as Uhum. ameaças são todas aquelas coisas que vêm de fora. Então, como que Sim, você sim. vai se proteger para que ela aconteça? Então, se a gente pensasse assim sempre, Sim. muitos empreendedores já estariam preparados para uma crise, por exemplo, do que a gente está vivendo. Sim, com certeza. Eu acho que. E nesse teu planejamento, o que foi que você identificou como o maior ladrão financeiro? Olha, eu vou falar num Olha, geral, tá? Neide deu um pitaco aqui, análise SWOT, viu? Acho que ela é administradora igual a gente. É isso aí. Então, eu vou falar num geral que eu tenho visto por aí dos ladrões, tá? Aham. É, a maioria dos empresários, uma delas, que foi até o que você citou, é confundir muito finanças pessoais com finanças da empresa. Sim. Então, isso é um ladrão assim, sem choro nem Sim. vela. Por quê? Não, esse é o primeiro passo para o fracasso, né? Exatamente, porque com isso você não consegue. Se você for analisar um DRE, por exemplo, demonstrativo de resultado, Uhum. os seus custos fixos e variáveis já se perdeu no meio do caminho, porque os Sim, sim, seus sim. custos pessoais estão dentro da empresa. Então, isso não tem que se misturar de forma alguma. Você tem que fazer Uhum. o seu fluxo de caixa pessoal separado do fluxo de caixa da empresa. Então, Perfeito. normalmente, os empresários, é claro que eu espero que ninguém que esteja assistindo a gente faça isso, confunde muito o lucro que se gera, o lucro que se gera depois que gerou receita, pagou as despesas, o que gerou de lucratividade é o Uhum. prolabore dele. Mas não é. Não? Ele tem que definir muito bem o salário, né? Ele tem que definir o Sim. salário para o profissional que exerce o que ele exerce hoje na empresa. Eu sei que é Sim. difícil, às vezes, falar assim, nossa, mas a empresa não está gerando nem lucro, eu nunca vou receber nada. Então, porque você está confundindo lucro com o Lucro. seu salário. O seu salário ele tem que estar dentro das suas despesas administrativas, por exemplo, dependendo de Sim. qual é dentro do setor, porque aqui eu tenho sócios que são desenvolvedores, ou seja, o salário dos sócios que são desenvolvedores está atrelado diretamente no meu custo. Uhum. Porque é eles que desenvolvem o produto, as horas que ele desenvolve o produto, então isso está dentro do custo. O meu salário não está no custo, ele está dentro de despesas administrativas. Desativas. Então, tem que saber separar muito bem isso. E falando aqui, esse acho que eu falo que é o maior ladrão, porque é o que Sim. mais eu encontro de erro, de Sim. misturar contas da Sim. empresa com contas pessoais, cartão de É o principal. crédito. Cartão de crédito é terrível também. Se você não sabe gerenciar o uso do cartão de crédito, isso também pode te levar muita grana. Não saber precificar o seu produto. Acha que está Sim. vendendo de montão, mas na Sim. verdade você está pagando para trabalhar, porque o seu custo com o seu produto é muito maior do que do preço de venda do seu produto. Então você perde dinheiro aí com certeza. Você paga para trabalhar com certeza. Sim, e estoque também, né? Estoque, eu acho que é o erro pior depois de confundir, na minha opinião, né? De confundir a gestão financeira pessoal com a da empresa. Para mim, eu acho que é um crime. E Uhum. segundo, gestão de estoque, porque estoque é dinheiro parado, né?
Exatamente, é o que eu sempre falo, estoque parado também é dinheiro parado, né? Então, Uhum, acho que esse momento de caimento nas vendas, acho que é hora, se você trabalha com estoque, é hora de você fazer um inventário do seu estoque, ver aquele produto que você não está vendendo, mas que está lá estocado, uhum. faz uma promoção desse produto, mesmo que seja para vendê-lo a preço de custo, para quê? Para que você faça o dinheiro girar. Porque aí você consegue aumentar o seu ganho, né, a sua receita, fazer o dinheiro voltar para sua mão e aí você faz investimento em outras ações, em outras oportunidades que o mercado está girando para você. Perfeito, perfeito. Como é que você. Outra coisa, Natália, interessante. A gente, nesse momento, infelizmente, tem algumas pessoas que não se prepararam, como você está citando, como a gente tem discutido aqui, e algumas pessoas estão em situações bem difíceis. E quais ações você sugere para os que estão, entre aspas, quebrados? Eles têm como se recuperar? Tem, não vou falar que é fácil, não vai ser Sim. fácil, mas você precisa ter vontade para se reerguer. Tá. Acho que é um momento de você parar, olhar mesmo para trás. Às vezes é necessário você dar um passinho para trás para você Sim. andar dois para frente. Então, olha, com certeza você tem um histórico de todas as suas vendas. Eu espero que você tenha. Espero que Uhum. você tenha um histórico de todas as suas vendas, de todos os seus contratos fechados dentro de um período passado, enfim, para que você consiga analisar todos os dados para você conseguir enxergar onde foi que você errou. Tá. Se foi no preço do produto, porque assim, se você quebrou, se você estava confundindo, isso é um dos pontos que a gente falou, você estava confundindo finanças pessoais com finanças da Uhum. empresa. Então, Uhum. você precisa enxergar onde estão essas falhas para que você corrija e faça Sim. diferente daqui para frente. Claro, E perfeito. aí, usar das oportunidades que o mercado está nos dando aí Claro. e se reinventar para poder se Sim. reerguer. Me diz uma coisa, Natália, e o fluxo de caixa ideal para essas empresas? Eu sei que tem o ideal e sei que tem o possível, mas na sua opinião, qual é o ideal e qual é, nesse momento, algo que é possível para os empresários e empreendedores brasileiros terem para passar a crise? Você fala de fluxo de caixa para ele ter um caixa projetado? É nesse Não, sentido, Marcelo? projetado e que nesse momento é útil para ele ficar com as vendas reduzidas a 60%, por exemplo. Que eu acho Tá. que, porque eu acho que ninguém estava preparado para isso. E nos livros, quando a gente estuda na academia, e também nos cursos de gestão financeira, sempre falam que a gente precisa ter pelo menos uma projeção de 6 meses do nosso caixa. Eu sei que a maioria das pessoas não tem isso, é grande maioria, né? Pouquíssimos têm, vamos falar assim. E vamos É, supor que isso não seja alcançável. O que é que você acha que, quanto tempo uma empresa consegue aguentar, principalmente baseado no que você tem experiência, sem as vendas 100%? Vamos supor só 30% das vendas, 40% das vendas. é difícil eu falar isso de forma generalizada, Sim, porque porque tem cada. vários, depende do setor, Exata, não? exatamente, cada caso é um caso. É que nem você Uhum. falou, o ideal é que seja no mínimo 6 meses, mas quem aqui nesse Brasil, às Sim, vezes, microempresário tem seis sim. meses de caixa aí. Um amigo meu que é consultor, ele sempre fala assim, que quem tem fluxo de caixa, quem tem caixa no meio da crise é rei. Por quê? Ele vai Sim. negociar com o fornecedor, ele vai ter dinheiro, ele vai ter grana à vista para poder negociar, enfim, no momento que está Uhum. todo mundo sem grana. Sim. Agora, falando de tempo, 6 meses seria o ideal. Mas e Aham. agora? E agora? Se você não tem, se você não tem esses 6 meses, se você mal tem para sobreviver amanhã, o que que você faz? É hora de você reinventar. Você precisa aumentar o caixa da sua empresa. Primeiro, você vai analisar. Provavelmente você já tem custos e despesas fixas. Você vai analisar dentro do caixa, dentro das suas despesas, o que, que você pode reduzir, Uhum. desde que essas reduções não afetam a entrega do seu produto. Então, você tem que Sim, ver muito importante. quais são os seus fornecedores essenciais. Esse você não vai eliminar, mas você Uhum. pode sim negociar com eles. Talvez uma isenção, um desconto, porque ele também está passando pela mesma tempestade que você. Então, ele vai entender. O seu fornecedor, ele não quer que você quebra. Então, ele vai te Sim, ajudar. sim. É, e
vender, a apostar no marketing, um fornecedor que você não tem que, o fornecedor falando de custo que você não pode abrir mão, é investir em mídias sociais, investir em marketing, para que isso te traga mais vendas. Mas antes disso, não sai gastando a roda em marketing aí sem antes fazer uma estratégia, um Sim, planejamento. tem que ter Porque planejamento. senão, você só vai queimar dinheiro. E aí não é isso que a gente quer. É você primeiro precisa fazer uma pesquisa com seus clientes, entender qual é a dor, o que, que eles estão precisando nesse momento. Aham. Se antes você atendia de uma forma, agora como que você pode atendê-los da melhor forma? Então, E assim, você pode até eles. abrir mão de um pouco da tua margem para os bons clientes, né? Por que não? Exatamente, exatamente. Então, uma das lições de casa que a gente fez aqui foi sempre pensando no pior, né? Sempre Sim. esperando que fosse. Eu mesmo, junto com os meus sócios, a gente fez um estudo de casa aqui, que foi Aham. justamente listar todos os nossos fornecedores e considerar que a gente ia perder 100% da nossa receita. Nós também fizemos isso. Nós trabalhamos com a possibilidade de não entrar nada no caixa. Então, assim, a gente pensou o pior. Porque tem empresas que eu tenho acompanhado, Marcelo, que perdeu 80, perdeu 90, Sim. e aí chegou no momento que já teve que mexer naquele terceiro pilar, que é pessoas. Isso aí vira um Pessoas. efeito em cadeia que é muito triste. As Uhum. histórias que eu tenho ouvido da vontade de ajudar de Sim. alguma forma, e a gente tenta ajudar de alguma forma, porque Sim. a gente sabe que não é fácil. Mas olhando para o que a gente fez aqui, a gente listou todos os nossos fornecedores, todos os nossos parceiros Uhum. e tudo que tinha na nossa lista dos 3 pilares. E aí a gente foi trabalhando item por item, fornecedor por fornecedor, e aí a gente foi explicando a situação. Ó, Sim. você é essencial. Vou dar um exemplo, o nosso fornecedor aqui que a gente não pode viver sem é a Amazon, Sim. Sim. que é Sim, sim, é o sim. que mantém o nosso software no ar. Sim. E aí, é em dólar. Eu falei, nossa, mano, o dólar tá absurdamente alto. Como que a gente vai fazer para reduzir eles, né? E Uhum. aí, a gente sempre tá atento. Uma dica super importante, sempre fique atento às notícias, às medidas que o governo até Sim. mesmo propõe, que pode Sim. te ajudar a dar esse fôlego, a Sim. guardar essa grana para que você consiga aliviar seu fluxo de caixa e sobreviver amanhã, sobreviver mês que vem, até tudo isso acabar. E aí Inclusive se tem fala, perguntas, né, aqui sobre isso. é, e aí É. se falando da Amazon, só para você ver o que Sim. aconteceu, o meu CTO tava ligadaço lá e falando assim, eles vão fazer alguma ação para ajudar Sim. os empresários. E Sim. aí saiu um comunicado que eles dariam um crédito, tal, que a gente tinha que se inscrever, e a gente se inscreveu, Sim. tal, e a gente ganhou o crédito que nos deu um alívio aí de 2 meses de custo. Uhum. Ou seja, eu não vou precisar pagar em dólar, que o dólar Sim. tá absurdo, e a gente ganhou esse fôlego aí no nosso caixa também. Nosso maior fôlego com relação a fornecedores foi justamente o bom relacionamento e bom pagadores que sempre fomos. Perfeito Então, também. então, então a gente não é que a gente previu uma pandemia, mas a gente sempre primou por ser um excelente pagador, um top 5 aí de pagadores de todos os nossos fornecedores. Então, muitos deles nos ofereceram as melhores condições antes que a gente pedisse. Maravilha. A grande maioria. Então, obviamente, fizeram divisões, fizeram renegociações. Enfim, eu acho. E quando não aconteceu, a gente mostrou o nosso plano, encaminhou o plano de as três possibilidades, a pessimista, a reality otimista. Abrimos o jogo, mostramos o nosso caixa, porque o nosso caixa é muito organizado, nós temos um administrador profissional cuidando do nosso caixa, quer dizer, do nosso Maravilha. financeiro, então ele conseguiu fazer todas as projeções e entregar. Eu acho que isso foi um grande diferencial para a gente ainda estar aqui fazendo live, né? Então, porque assim, quando você ainda está com um pouquinho de dinheiro no bolso, você fica mais tranquilo para pensar, você fica mais criativo, eu acho que isso é um benefício de uma boa gestão financeira. Porque quando você está desesperado, você só vai ver coisa ruim. Você vai só se preocupar com coisa ruim. Você vai encher a tua cabeça de coisas ruins e a última coisa que você vai ser é criativo. Concorda? Exatamente. Eu até recebi uma informação hoje que a gente estava falando com a agência de marketing aqui das empresas, né? E aí Sim. ela falou assim:
Meu, vocês estavam no começo, antes de dar todo esse auê da crise, vocês estavam desesperados para reduzir custo, para fazer isso, parecia que vocês estavam desesperados. E agora vocês Uhum. estão tão tranquilos. Vocês podiam falar um pouco disso, né? Porque vocês estão tão tranquilos enquanto tem muita gente desesperada aí. Eu falei assim, é porque a gente já previa esse pior. Uhum. Então a gente tomou todas as ações que fossem possíveis para que a gente já tinha uma Sim. projeção do nosso caixa por quantos meses a gente conseguiria sobreviver se acaso todo mundo Uhum. encerrasse o contrato ou parasse de nos pagar. Sim. Mas mesmo que a gente ainda não tinha nenhum cliente levantado o dedo para falar assim, ó, vamos Sim. cancelar, ó, isso, aquilo, Sim, a gente sim. já estava considerando que isso ia acontecer. Eu, Mas e na verdade, ainda bem que não aconteceu. na verdade eu estou considerando o pior até dezembro ainda. Sim, Eu tô sim, com, a gente está nós fazendo. temos nós temos um comitê de gestão de crise dentro da empresa. Perfeito. Ele é composto por 6 pessoas e essas 6 pessoas debatem frequentemente o que vem acontecendo. Então a gente lê notícias em inglês, tem várias pessoas que leem em inglês na empresa, então lê o que está acontecendo nos outros países, tentam se antecipar ao máximo, obviamente respeitando as diferenças culturais e econômicas, mas a gente tenta entender o que está acontecendo nos outros países, o que é que a gente pode aprender com o que eles estão vivendo. Nós temos contatos na China, na Europa e tal. E a gente Uhum. tem. E isso não é desculpa também se você não souber falar inglês, né? Vai lá no Google e ele traduz, Traduz. traz tudo também. Enfim, é bom sempre estar antenado a tudo, entender um pouco de política é importante, não fugir da política, apesar que a política no Brasil não é uma das melhores coisas para se ler, mas tem que ler para poder entender o que está acontecendo. E a gente está fazendo, nós temos um planejamento, como eu te falei, são 3 cenários até dezembro. Nós estamos focados no pessimista, mesmo trabalhando para ter um futuro melhor, porque nós somos pessoas otimistas aqui na empresa. Mas é isso, você tem que ser profissional nesse momento. Não existe a possibilidade de você ficar sem planejamento. Né? E a gente fez assim, com faturamento de 50%, com o que a gente vai fazer? Com Uhum. faturamento de 70 e com zero. Era zero, se eu não me engano, era 0, 50 e 70. E com receita 0, 50 e 70. Então a gente fez o cruzamento dessas informações e planejamos em cima dele. O que a gente vai fazer se a gente tiver planejamento, sei lá, faturamento de 50% e a despesa for zero? Faturamento de 50% e a despesa for 50%. Faturamento de 50% e a despesa for toda cheia de 100%. Quanto tempo a gente vai sobrar de caixa com isso aqui? Joga na planilha no Excel e diz, olha, você aguenta até setembro. Não, você aguenta até dezembro. Está resolvido o Uhum. problema. Aí você olhando para isso, é mais fácil tomar as decisões. Então, uma coisa importante, Marcelo, de tudo que você está falando, que eu vejo que poucos empresários fazem é ter o controle das contas. Ele não olha o fluxo de caixa todos os dias, então ele Uhum. não consegue ter uma noção. Eu não estou pedindo aqui para ninguém ser especialista em Sim, claro que finanças, não. Claro que ninguém não. ser especialista em economia, nada disso. Você falou de acompanhar as notícias, enfim, você não precisa ser especialista, você precisa ser Uhum. antenado, você Sim, precisa estar a par de tudo que está acontecendo, porque as coisas mudam muito rápido. Pra você ter uma sim, ideia, a São Paulo agora decidiu adiantar os feriados, então a gente já tinha a semana planejada e teve que mudar tudo de sim. novo. Então, assim, as coisas precisam mudar muito rápido e você Aham, precisa acompanhar isso também. claro. Então, é super importante que você conheça muito bem os seus números para que você tome as decisões rápidas e assertivas. Sim. Eu tenho visto também que essa crise tem ensinado bastante lições em relação a isso. Tenho muitos clientes que estão nos ligando para ajudar em relação a isso e que usam nosso software. Eu acho que deve estar acontecendo a mesma coisa com você. Se usava 30% do software, agora está usando 110%. Né? Então, Verdade, verdade. eu acho que é um momento também da gente se especializar. Até porque estamos com um tempo um pouco mais livre. Uhum. Não especializar em finanças, em administração, mas se especializar no nosso negócio. Uma das Entendeu? coisas que eu percebi, Marcelo, para Kerouac em si, falando do grupo 3in, a Uhum. Kerouac, a gente teve um aumento assim de busca, né, de procura, porque as Sim. pessoas estão agora querendo controlar aquilo que elas não controlavam antes, porque elas conseguem agora entender o quão importante isso é. Uhum. E a gente criou ações assim para ajudar esses empresários
dando desconto de 3 meses da mensalidade, a gente reduziu taxa Sim, de boleto, tudo para ajudar. sim, E então, que nem eu falei no começo, a crise, a tempestade, ela cria algumas oportunidades para você poder sim, crescer, para você poder evoluir. Então, é um momento ruim? É. Ninguém está gostando desse momento. Todo mundo queria sim, que 2020 fosse o que a gente esperava que ele sim, fosse em claro. 2019. Sim. Mas você vai fazer o quê? Vai cruzar os braços, esperar a crise passar e você morre. Então você Uhum. não tem que tomar esse tipo de ação, você tem que ir para cima mesmo, tem que entender o Sim, que está acontecendo, tem que atacar com unhas e dentes. com certeza. E, Natália, eu vou ler mais algumas coisas e depois a gente continua, né? O pessoal tá aqui para o pessoal não sair sem a gente ler a pergunta deles. Ah, E também beleza. tem alguns comentários também, interessantes. O Fábio colocou, agora mais que nunca é o momento para planejar. Colocar a Exato. cabeça para funcionar. É exatamente o que a gente está fazendo agora, Perfeito. falando agora sobre isso. E Marcelo da Valmor colocou, é um cliente nosso também da nossa solução. Eu estou verdadeiramente surfando na crise, graças a Deus. Sim, tem algumas prestações de serviço e alguns tipos de produto que nesse momento estão sendo mais consumidos, né? É Porque o normal, dinheiro é normal. aquela frase que o dinheiro ele muda de mão na Sim, crise, sabe? sim, sim. Ele não Então, desaparece, basicamente, né? ele não desaparece, não sumiu o dinheiro, da mesma forma que os seus clientes também não sumiram, eles só mudaram o modelo de compra deles agora. Sim. Ou o consumo, né? O que consumir, pô, eles ficam mais. Como é que eu posso dizer? Por causa do medo, então eles ficam Eles restritos, mudam mudam forma o de consumo, comportamento, né? forma de consumo. Exatamente. Então, agora uma pergunta. Em qual momento recorrer ao crédito bancário e o que poderá e o que ponderar na escolha desse crédito, Robson Lintz? Tá. Ótima pergunta, Robson. Acho que você tem que primeiro, depois que você fez toda essa lição de casa aí que a gente pontuou, de entender seus Aham. custos, suas despesas, entender sua necessidade, aí é Uhum. hora de você buscar um crédito. Porque assim, não adianta, e com muito planejamento também, porque Sim. até mesmo se a gente falar das medidas provisórias que o governo preparou, Aham. muitas empresas estão metendo a cabeça lá e pegando e pegando. Só que Sim. o governo ele não está simplesmente te dando esse benefício. Você vai Aham. pagar lá na frente. Então, Sim. da mesma forma acontece com captação de recursos. Uma que você tem que também analisar a porcentagem que você vai pagar desse empréstimo que você tá colhendo, por exemplo, Aham. em quantas parcelas, quanto que essa dívida vai se tornar para você e olhando lá para frente o seu fluxo de caixa projetado, Uhum. se você vai ter grana para cumprir com isso, porque senão Sim. você acaba enfiando os pés pelas mãos. E Sim. aí isso não vai ser uma boa jogada para você. Pegar É, empréstimo sem planejamento, e principalmente sem planejamento futuro, é um tiro no escuro. É um Pode ser tiro no pior. escuro. Da mesma forma, para quem está obtendo hoje dos benefícios das medidas provisórias do que o governo deu. Aham. Muitas empresas falam assim, legal, tá me aliviando agora aqui abril, maio e junho. Uhum. Tem alguns que vai começar a pagar só em agosto, né? Só que em Sim. agosto, não pode esquecer que você vai ter que pagar o de agosto e a que você jogou lá de trás. Então, se você não consegue enxergar quanto que você tem de projeção de vendas De lá, vendas lá, de claro. receitas, você não tem noção se você vai conseguir cumprir com as suas dívidas. E aí você Perfeito. vai acabar fazendo o quê? Chegando lá em agosto, chegando lá em dezembro, você vai fazer novos empréstimos para pagar o empréstimo. Então, isso aí vira uma bola de neve. Então, Sim. antes de tomar qualquer tipo de recurso, analise muito bem e entenda quais estratégias que você vai fazer para que Uhum. você consiga pagá-los lá no final. Acho que o maior problema de quem pega empréstimo hoje é não se preocupar em pagar depois. Com certeza. Perfeito. Isso eu também, com certeza, iria ponderar. Com certeza. Né? E caso seja preciso, vou fazer. Então Uhum. vamos lá. Diante da análise SWOT apresentada, quais oportunidades que você viu? Eu acho que no seu caso, na análise SWOT que você fez do tempo agora, do seu planejamento, da pandemia.
Quais as suas oportunidades? É, será que ela fez a pergunta só voltada a Kerouac ou no geral? Acredito que sim, eu acho que é porque o foi o Fábio. Acho que Foi o sim. Fábio? Sim. Tá. No caso do Kerouac, uma das oportunidades que nós enxergamos foi justamente essa dor que os clientes começaram a enxergar de não ter o Uhum. controle, e eles precisavam ter o controle. A gente pontuou várias outras ações. Caiu como uma luva também, a gente tem uma integração com uma fintech que emite boletos e a gente conseguiu Aham. reduzir essa taxa de boleto Aham. a menos de R$ 2. Sim. Então, para quem paga 5, 4, R$ 6 no banco, esse momento de crise, que é na hora que ele está fazendo a lição de casa, que ele quer reduzir Sim. custo, ele vai buscar uma outra solução que tem um custo menor. Então, isso gerou outras oportunidades para a gente, porque a Uhum. gente conseguiu reativar outros contatos, outras empresas que nos procuraram lá atrás e resolveram retomar agora. E a gente usou mesmo o momento de redução de custos. Uhum. Por trás de tudo isso existe um propósito, que é poder ajudar os empreendedores a reduzir o custo. Se a casa a gente dando os 3 meses lá de isenção da mensalidade, eu não estou ganhando nada durante esses 3 meses. Se o Aham. cara, só que eu estou ajudando, eu estou fazendo uma parte de um trabalho até que social, porque eu estou apoiando outros empresários a manter, a continuar emitindo suas notas. Se ele está Sim. pagando lá X mil reais em outro software que ele Uhum. não conseguiu reduzir, eu estou reduzindo a zero esse custo dele aqui. Então, Sim. nessa forma, eu consigo ajudar de alguma outra forma. Então, toda Tá. questão de conversar, sabe? Quando você Sim. comentou da parceria com os fornecedores, hoje, para os meus clientes, eu sou o fornecedor. Sim. Então, no momento de crise, quando o meu cliente precisa de mim, eu como fornecedor, eu não quero que ele feche as portas, porque se ele fecha as Claro. portas, ele para de usar minha ferramenta. E Sim. aí vira o tal do efeito cascata que gera um caos no mundo, né? Sim. Então, a gente sempre tem que se colocar no lugar do outro, entender Claro. como que você vai poder ajudar de alguma forma tudo isso passar mais tranquilamente, né? Aquela frase que a gente falava muito lá no em 2008, 2009, que era o ganha-ganha, né? Que ia ser o E, futuro. exatamente. Então, vamos lá, tem mais alguma citação? Tem sim. Um grande erro é aplicar o capital de giro em investimento tipo construção, veículos e máquinas. Existe dinheiro específico para isso, com prazo adequado. Alexandre, o gerente do Banco do Nordeste da nossa região. Concordo Não, perfeitamente, né? também concordo. Também acho que são esses tipos de erro de não saber direcionar muito bem o Aham. capital, e isso daí é um grande problema. Não só para o que ele comentou de construção, enfim, isso eu acho que a gente tem que trazer para a realidade de cada um. Uhum. Você não saber diferenciar onde que você vai utilizar o seu capital, aonde que você vai investir de uma forma adequada, que vai fazer você Sim, alavancar o seu negócio e não fazer você sempre andar na mesma ou fazer você descer, acho que é super importante. sim. Temos mais uma aqui do Rubens. Quais são os principais indicadores financeiros que devo acompanhar com mais afinco nesse período de crise? Tá. Não é um indicador, tá? O fluxo de caixa, ele é uma ferramenta, Ferramenta, mas, perfeito. mas no fluxo de caixa você pode extrair vários indicadores, tá? Uhum. Por exemplo, você consegue visualizar aquilo que eu comentei lá no comecinho. Se o custo do seu produto não está muito acima do valor de venda, se você consegue reduzir esse custo, então é um indicador que você consegue visualizar Sim. que é o custos fixos. Você pode analisar também o indicador do DRE, que é onde ele vai te dar exatamente essas Uhum. informações de uma forma mais clara. Sim. Se o tanto que você está gerando de receita e distraindo o seu custo fixo lá, quanto que está te dando de lucratividade, se a Perfeito. empresa está gerando lucro ou não. Então, assim, tem N possibilidades. Agora, falando do momento atual que nós estamos, acho que é fato você utilizar sempre o seu fluxo de caixa, olhar ele
todos os dias. Eu não olho só uma vez por dia, eu olho praticamente o dia inteiro, eu tô de olho no meu fluxo de caixa, Sim. eu vejo qual despesa eu posso reduzir, qual mais fornecedor. Uma das conversas que nós tivemos essa semana foi justamente sobre isso, porque a gente projetou com os fornecedores uma isenção, com os clientes durante 3 meses, só Aham. que a gente está vendo que isso vai se prolongar por mais alguns meses, então está na hora de eu fazer de novo aquela ação, de pegar o telefone e falar com ó, a gente vai precisar estender, o que a gente pode fazer. Então, assim, se eu não olho se eu vou ou não sobreviver amanhã, como que tá se eu posso reduzir, se eu posso, onde eu posso vender mais, o estoque, curva ABC de produto, qual é o produto que você mais está vendendo nesse momento? É hora de você Sim. vender, é hora de você comprar mais ele e pegar aqueles que não estão vendendo nesse momento e fazer aquela gestão de estoque, de vender a preço de custo para poder gerar receita para você comprar mais do produto que está vendendo e você fazer mais ações. Enfim, N possibilidades de Sim. ações que você pode fazer e acompanhar com os indicadores financeiros. Inclusive, eu comecei a fazer isso hoje também, né? Tô fazendo, agora já estou entrando na segunda etapa de renegociação, porque na nossa cidade houve um decreto para que a gente não pudesse abrir, né? Então, infelizmente, vamos ter que mudar a estratégia, aprimorar a estratégia para continuar aberto. Vamos lá, temos mais uma... aberto não, né? Que nós não podemos estar aberto, né? Eu Vamos entendi. continuar atuando, né? Vamos lá. A gente está com as portas fechadas, mas a Sim, empresa continua aberta. sim, sim. Isso é uma No vantagem do nosso online. segmento, né? No Isso é uma vantagem. online. Essa é a vantagem do serviço, da prestação de serviços SaaS, né? Software como Exato. serviço. Então, Uhum. vamos lá, mais uma. Ok. Acho que 99% dos empresários estão pensando em mudar de atividade para supermercados e farmácias. Lígia. Muito bom esse comentário. Não, Mas aí a é gente só um tem que comentário, eu pensar. acredito, não é uma pergunta, não. Não, mas é inteligente até o ponto de vista dela, Sim, porque, querendo ou não, ela está falando assim que hoje só os serviços essenciais estão sim, superfaturando aí, né? sim. É, mas eu acho que se a gente tiver esse pensamento de talvez trocar, enfim, eu acredito Uhum, que você falou de uma forma muito cômica até. Lígia é o nome sim. dela? É, Lígia, isso. É, é, mas não deve ser assim que você tem que pensar. Você tem que Uhum, pensar em qual vai ser o seu diferencial, sabe? sim. É, já existem farmácias, já existem supermercados e você só vai ser mais um concorrente deles. Uhum, Então, às vezes não faz muito sentido isso, sabe? uhum. Legal, não, com certeza. E outra coisa, eu acho que, como eu te falei, né, é um momento também de oportunidades. Tem que ver se realmente se só tem coisas ruins, né? Eu acho que difícil a gente falar aqui porque cada pessoa tem um segmento, cada pessoa tem uma preparação, né? Então é um pouco complicado. Mas existe pessoas tirando alguns leites de pedra nesse momento, né? Tem muitos Uhum. exemplos aí. Então vamos lá. Uma pergunta. Boa noite, Marcelo. Essa é para mim, ó. Aí. Diante dessa turbulência, qual foi o ponto positivo e um negativo no segmento que você atua? Eu acho que ele está falando em relação a serviços, né? Igual eu acabei de falar. Tiago. Então, Tiago, eu vou começar pelo ponto negativo. Eu acho que o ponto negativo, com certeza, é o mesmo de todos os negócios, porque acabou que a gente tinha um planejamento já estruturado para os próximos 2, 3 anos. A gente sempre faz planejamento bienal para ficar mais palpável. Né? Eu acho que isso é muito até hoje em dia, nos dias de tanta complexidade, tanta vulnerabilidade, principalmente agora. Essa frase agora faz sentido, né? Faz. Porque eu falava isso há um tempo atrás e ninguém entendia o que eu falava, mas agora faz sentido. E aí, infelizmente, a gente adiou muitos planos, tanto nas nossas carreiras, principalmente nas carreiras dos colaboradores, que a gente tem um planejamento para eles também, de ajudar eles, de apoiar eles. Isso foi uma coisa que marcou, que é a área que eu atuo na empresa, na área de gestão das pessoas, administrativa. Uhum. Então, realmente, você não puder entregar o que você promete para os colaboradores, isso me deixou um pouco chateado, porque nos 11 anos que eu empreendo nessa função, eu consegui entregar tudo o que eu prometi para eles e nesse momento, não por minha culpa,
entre aspas, né, porque eu poderia estar melhor preparado, também não vou entregar o que prometi nesse ano, a primeira vez. Então isso me deixou muito chateado no primeiro momento, talvez foi um dos maiores medos, que me paralisou mais nos primeiros dias foi isso, que eu senti mais dificuldade de voltar a pensar de forma criativa, de agir, de ir para ação, foi isso. Como é que eu vou me sentir se efetivamente não vou entregar tudo que eu prometi às pessoas, né, aos meus colaboradores, que é o meu foco na empresa. Mas, depois desse momento, veio o ponto positivo. Qual é o ponto positivo? Eu fiz igual a você, eu foquei neles, já que são o maior bem da empresa. Eu disse, não, então vamos fazer o seguinte, ninguém é demitido, ninguém sai. Nós vamos todos nos realocar. Então esse foi o ponto positivo. Vamos aprender habilidades novas, vamos nos capacitar com um pouco que a gente tem no fluxo de caixa, ou um pouco que a gente tem no caixa. Vamos investir na nossa capacitação, na estrutura, e aí vamos recuperar as vendas, não atuando no que a gente vende, porque realmente tem poucas empresas que estão consumindo. Tem algumas consumindo, óbvio, mas não da mesma forma, sempre querem pagar menos porque estão sem dinheiro, prazo maior, então não tem lucro. E a gente tem que focar no lucro, como uma empresa séria tem que focar no lucro. E aí isso me deixou muito mal. E o que a gente fez foi, no ponto positivo, foi nos estruturar, pensar em outros produtos. Nós estamos inovando em 3 áreas na empresa, nós estamos com 3 produtos novos para colocar nos próximos 15 dias. E só foi possível porque os colaboradores estão aqui. Porque se eles estivessem em casa, eu estaria atolado em dívidas e sem produtos novos para poder recuperar no futuro. Perfeito. Então, foi mais prudente manter eles 2 meses aqui custeando. O maior custo nosso hoje, a nossa curva ABC de custo, é os colaboradores. E continuamos mantendo eles, tendo o maior custo, mas orientando eles, estruturando eles para que a gente criasse produtos novos, processos novos para minimizar custo e produtos novos para a gente ter lucratividade na nossa estratégia de longo prazo. Então, o ponto negativo realmente nesse primeiro momento, ainda, né, que pode ser que eu recupere, mas é um atraso no nosso planejamento. Isso é doloroso, tanto financeiro como pessoal e profissional. Uhum. Vamos ter que ter inteligência emocional nesse tempo para saber esperar. Paciência, né? Paciência, né? Não tem o que fazer. Primeiro, e ter parcimônia, eu acho que é um momento na nossa empresa, todo mundo tem essa visão, as reuniões são diárias e são remotas, e todas as pessoas têm um pensamento positivo, ninguém fala uma palavra negativa, todas as coisas negativas que são colocadas na nossas discussões, a gente vence com objeções positivas, então nos aproximou mais, nos capacitou, nós estamos melhores capacitados nesse momento, estamos estudando com mais frequência, estamos nos aproximando. Tem pessoas que eu nem falava na empresa há um bocado de tempo, agora são o melhor amigo, então tem os pontos positivos. E o outro lado é que a gente está desenvolvendo produtos digitais novos que vão servir para o pós-Covid. Se não fosse isso, eu não teria produto pós-Covid. Perfeito, Marcelo. Bom saber também. Sim, com certeza, com certeza. A gente vai fazer parcerias aí, quem sabe, porque tem que pensar na retomada. Então, nós temos pessoas atuando no momento para deixar a empresa viva e temos pessoas atuando, pensando na retomada. Então, nós estamos com dois motores, podemos dizer assim. Um motor que tá sustentando ali como se fosse um guindaste para não cair, e um outro motor fazendo força para dizer assim, beleza, a retomada começou agora. Solta isso, vamos com isso agora. A gente fez isso também. A gente separou... eu não sei como é o nome, mas a gente separou pessoas responsáveis para cuidar para manter os clientes que tem. Exato, Aqueles e aqueles que vão fazer inovações dentro da empresa. Então, para manter sim esse equilíbrio, sabe? Se aqui descer um pouquinho, esse aqui está subindo. Se aqui descer, e aí isso é sensacional. Como se fosse ações, né? Investimento em ações, né? Só que é um planejamento longo, é como se fosse um planejamento. Então a gente dividiu a equipe, entramos num acordo, ó, você se une nessa squad aqui, nesse pilotão, e sustenta a porta. Beleza? Todo dia a gente vai medir se está dando certo ou não, mensurar, desculpa. E acompanhar, desculpa, é um PDCA, né? Porque a gente de administração tem essas palavras malucas, às vezes eu não quero falar para não confundir as pessoas. Então a gente eu evito falar muito. Mas... Eu tô evitando para a pessoa dizer o que esse cara tá falando, né? Então, tem um pessoal lá cuidando para a estrutura continuar.
e nós estamos com outra equipe cuidando em inovar. Então, todo mundo entende sua importância. É como se fosse um time de futebol. Tem que ter o técnico, tem que ter tudo. Tem que ter o atacante, tem que ter a defesa, tem que ter o lateral, tem que ter o meio passador, tem que ter tudo. Tem que ter o goleiro. E aí a gente dividiu essas funções. E, por enquanto isso, nós temos algumas pessoas ali no banco de reserva gerando as inovações e os outros testando. Testando. Então, nos próximos dias teremos novidades para que a gente consiga ter uma retomada. Que se espero que o quanto antes, né? É igual a arte da guerra, Sim. né? Tem sempre aqueles que estão lá na linha de frente, que vai recepcionar aqueles clientes que talvez vão pedir uma redução, que vão pedir um cancelamento, que vai lá para entender, aquele que vai estar lá atrás para reter aquele cliente, para trabalhar naquilo, para que aquela retenção, para que aquela redução não aconteça. E aí tem aqueles que estão ainda atrás em background aqui, trabalhando para empurrar mais o carrinho, sabe? Para fazer com Claro. que o carrinho suba a ladeira mais Sim. tranquilo. Sim. Eu acho que também, só para a gente encerrar, para não ser derrubado aqui pelo Instagram, uma coisa interessante é que se você é empresário, você assume um cargo de liderança, né, Natália? Isso. Você tem que pensar, as pessoas estão se inspirando em mim. Então, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você age, se prepare, porque você é referência para as pessoas. Então, se você não está passando uma boa imagem, sua empresa também pode ser que ela internalize coisas ruins e aí fique cada vez mais difícil. Se você está ali trabalhando, trazendo alternativa, unindo as pessoas, estudando, com certeza os colaboradores vão seguir o seu exemplo e farão o mesmo. Perfeito, Marcelo. E, Natália, para a gente não ser derrubado, eu queria que você deixasse sua mensagem final e te agradecer muito. Em breve a gente está aí se encontrando com mais frequência em São Paulo. Se com certeza a gente vai ser liberado em breve e a gente vai estar junto. Você pode fazer uma mensagem final para as pessoas que acompanharam até agora, muita audiência e com certeza o seu conteúdo é muito bom. Perfeito. Marcelo, obrigado também pelo convite, pela oportunidade de poder bater esse papo com você. Passou tão rápido o tempo aqui que eu Foi falei, rápido nossa, demais, rápido demais. eu acho que eu vou deixar aqui como frase final, assim, mantenha calma, usa disso que o Marcelo comentou aí, o que se você transborda coisas ruins, isso vai respingar nos baldinhos que estão abaixo de você. Então, é hora de você tentar ao máximo transbordar coisas boas para que as pessoas capitem isso também. Uhum. Então, acho que o momento de crise, de tempestade, é hora de você sentar, analisar, olhar um pouquinho para trás. Lembra daquilo que eu falei lá no Sim. comecinho? Às vezes um passo para trás pode fazer você andar dois para frente. Então, é hora de você olhar, ver onde que você errou para que você não erre mais. O Célio, o meu sócio, ele fala muito isso. Se você errar uma vez, faça algo que vai fazer você acertar 10 vezes mais.